Agora nós estamos ao vivo. Uma boa noite a todos. Meu nome é Milene Coura e sou coordenadora de comunicação e marketing do Departamento de Medicina da PUC-Rio. Nós vamos dar início agora a mais um Conversando sobre Coronavírus. Pedimos desculpas pelo atraso, mas tivemos algumas dificuldades aqui na conexão da internet, mas agora conseguimos resolver o problema. E hoje o diretor do Departamento de Medicina, professor Valmir Coutinho, recebe o Dr. Gonzalo Vecina, médico, professor assistente da Faculdade de Saúde Pública da USP e do mestrado profissional da FGV de São Paulo, ex-presidente da Anvisa, ex-secretário municipal de saúde de São Paulo e ex-superintendente do Hospital Sírio-Libanês. Boa noite a todos, boa noite, professores, sejam bem-vindos. Boa noite, Milene, boa noite, Vecina. Eu queria, antes de tudo, agradecer muito ao Vecina pela presença hoje aqui no nosso Conversando sobre Coronavírus. Em nome do Departamento de Medicina da PUC-Rio, agradecer também ao nosso decano que nos assiste, professor Hilton Costa, e dizer, Vecina, que eu considero você, sem dúvida, uma das maiores autoridades no assunto para discutir esse tema hoje aqui no Brasil. E eu queria começar essa conversa te pedindo para analisar a situação atual que a gente atravessa na pandemia do novo coronavírus aqui no Brasil hoje, com esse cenário da discussão polêmica de volta às aulas, a possibilidade do surgimento de uma vacina, a possibilidade de ter se atingido a imunidade de rebanho em algumas localidades do Brasil. Como é que você está vendo esse momento, Vecina? Bem, primeiro, boa noite a Valmir, Milene e aos nossos espectadores aí. Quero agradecer o convite, né? Muita honra que estamos aí com a PUC do Rio de Janeiro e com o professor Valmir e todos vocês. Essa epidemia é uma epidemia com a qual nós estamos tendo todos os dias uma surpresa nova, né? Não é fácil. A gente falou muito da gripe espanhola como um comparador desta epidemia, né? Mas nós estamos vivendo numa velocidade mais acelerada o que nós vivemos com a gripe espanhola, com certeza, né? É certo que temos uma tecnologia mais adequada para lidar com doenças, mas veja, quando a gripe espanhola nos pegou, nós tínhamos 29 milhões de habitantes e tivemos 35 mil mortes. Aplicada à população atual, 210 milhões de brasileiros, e isso daria algo em torno de 260 mil mortes. Nós já estamos no meio do caminho, em 8 meses. O impacto, a gente, de uma forma geral, que estuda a saúde pública, epidemia, essas coisas, a gente imagina que nós não chegaríamos, a gente imaginava que nós não chegaríamos ao impacto que a gripe espanhola deu na sociedade brasileira, porque a gripe espanhola foi muito impactante para a sociedade brasileira. E quando você olha esses números e fala, puxa vida, estamos no meio do caminho, 8 meses depois de iniciada a pandemia, então, é verdade que nós cometemos algumas bobagens, né? Nós não tivemos uma coordenação nacional, nós fomos... quando a gente fala, vamos fazer isolamento social, muita gente não fez isolamento social, né? Nós não fizemos lockdown em lugar nenhum no Brasil, né? Que possa ser chamado de lockdown, né? Teve lugares que decretaram lockdown, mas ia ver, estava todo mundo na rua, né? Nós demoramos muito tempo para adotar as máscaras. Num começo, eu mesmo, muitas vezes falei, não use máscara, que a ideia era que a máscara nos dava uma falsa sensação de segurança. E aí houve a ideia, porque a ideia da máscara, no início, era eu ponho a máscara, eu me protejo. Não, a máscara não protege, de fato não protege nada, né?
exceto a N95, a máscara não protege. Porém, a máscara protege o próximo, né? E o próximo usando máscara te protege. E nós fomos adotar máscara em maio, né? Então, nós aprendemos a utilizar equipamentos tardiamente. No início dessa crise, até por um pouco que a gente ouviu dos italianos, os italianos quando começaram a tratar os pacientes mais graves, eles intubavam rapidamente os pacientes. Por que intubavam? Para o paciente parar de eliminar vírus no ambiente. E aí intubavam precocemente. E essa intubação precoce era responsável por um aumento da mortalidade, né? Nós temos a informação de antes desta virose, de que em uma virose não se utiliza corticoide. Então, nós não utilizamos corticoide. E, de repente, nós começamos a aprender que corticoide era importante nesta virose para diminuir a explosão inflamatória que vinha com a invasão de coração, com a invasão de pulmão, com a invasão de rim, com a invasão de sistema nervoso central, né? A heparina, nós aprendemos tardiamente também a usar a heparina para evitar a formação de trombos e todas as consequências da trombólise que se verificou na doença, né? O uso da pronação, de fazer o paciente respirar em posição pronada, que melhora a ventilação, a aeração do pulmão, a oxigenação do pulmão, a importância de instalação de oxigenoterapia nos casos menos graves, né? Para aumentar a saturação e para diminuir a probabilidade de lesão pulmonar. Então, no início dessa crise, nos bons hospitais, tínhamos uma média de 90% de mortalidade nas UTIs. Agora, nos ótimos hospitais, nós estamos com uma mortalidade entre 10% e 20%, 25%, que ainda é elevada, né? Para uma boa UTI é elevada. Mas nas UTIs, de uma boa parte dos hospitais públicos do Brasil, nós ainda temos uma letalidade muito elevada, e por falta de utilização de protocolos, por falta de ter um padrão assistencial adequado. São as fragilidades do nosso sistema de saúde. Nosso sistema de saúde se revelou fantástico. Nós só tivemos um colapso real em Manaus, Belém, algumas cidades do interior do Amazonas, Marabá, Altamira, né? Tivemos situações muito difíceis em outras cidades que não têm UTI, né? Tivemos que fazer improvisações, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga, né? E tivemos uma situação muito próxima de colapso em Fortaleza. O Rio de Janeiro sofreu também bastante, né? Recife em alguns momentos. No resto do país, o SUS e a rede privada, eu acho que houve também em muitos estados um bom clima de cooperação com a rede privada, né? Houve uma articulação com a rede privada, leitos da rede privada foram utilizados e ressarcidos de seus custos pelo SUS. O Ministério da Saúde, nisso, tem que reconhecer, o número de leitos de UTI que foram sendo oferecidos, eles foram credenciados, uma parte desses leitos foram, na hora certa, pagos pelo Ministério da Saúde, que dobrou o valor da diária, passando para R$ 1.600 a diária, embora uma diária de um leito de UTI. Aqui no estado de São Paulo, um leito de UTI num hospital público, a diária está em torno de R$ 2.700, num hospital público. São os hospitais de organizações sociais, que estão sendo gerenciados de maneira adequada, correta, por organizações sociais, né? Conheço porque eu trabalho com organizações sociais, e eu levantei esse custo.
Então, os 1.600 ainda não cobrem o custo, mas ajudaram, né? Nós temos um número de leitos de UTI, desde o início da crise, insuficiente. O nosso número de leitos de UTI era insuficiente para o SUS fazer o que o SUS deveria fazer, né? Então, com o aumento da carga de doenças, né, essa é uma outra conta que vale a pena fazer. Quando você fala de imunidade de rebanho, se a imunidade de rebanho do Brasil fosse os 70% de pacientes, de habitantes pegarem a doença. Então, se 70% pegar a doença em um ano, isso significa, dos 210 milhões de brasileiros, algo em torno de 140, 150 milhões de brasileiros. Se esses 150 milhões de brasileiros pegarem a doença, e 20%, quando sabe, 40% nem sabe que teve a doença, 40% tem sintomas leves, 20% vai para o hospital. Se 20% for para o hospital, 20% de 150 milhões de brasileiros são 30 milhões de internações. O Brasil interna entre setor público e setor privado, numa rede de 440 mil leitos, algo em torno de 10% da população. O SUS interna próximo de 8% e o setor privado próximo de 16%. Então, 30 milhões de internações no espaço de um ano, onde eu teria que fazer 20 milhões. E 20 milhões lota a rede. Então, se não fosse a capacidade de diminuir a chegada de pacientes, suspendendo os programas eletivos, nós temos um desastre, como aconteceu na Itália, como em parte aconteceu na Espanha. E aconteceu em Manaus também, né, Vecino? Manaus foi um desastre. Manaus nós não tivemos colapso de hospital. Nós tivemos colapso de hospital e de cemitério. Manaus enterra, em condições normais, 30 pessoas por dia. Ela, no pico da epidemia, ela chegou a enterrar 165 pessoas por dia. Os coveiros não venciam fazer covas e fizeram covas coletivas. O trator abria um buracão, punha 15, 20 defuntos empilhados nesses buracões. Isso foi um genocídio. Muita gente criticou quem falou em genocídio, pois isso foi um genocídio. Da mesma forma que está ocorrendo, e ocorreu, e vai ocorrer mais ainda, nas populações indígenas, nas populações de quilombolas, né? Porque estão afastadas de centro, têm pouco acesso a serviços hospitalares, e no caso dos índios tem um problema imunológico importante aí também. Então, essa questão do gerenciamento da crise, o SUS conseguiu, na maior parte do Brasil, trabalhar bem, né? Fortaleza chegou próximo, mas conseguiu evitar. Está com uma boa rede hospitalar, Fortaleza. O Rio também conseguiu construir uma rede, aumentou o número de leitos de UTI, fez hospitais de campanha, né? Em suma, o SUS segurou a peteca. E nós conseguimos avançar um pouco. Manaus, desastre. Belém, desastre. Santarém, Marabá, foi muito ruim, né? Se conseguiu fazer alguma coisa em São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga, se conseguiu fazer alguma coisa lá em Roraima, por causa dos venezuelanos que estão lá, Acnur e a Fundação Amazônia. Algumas coisas foram feitas. Teve um papel importante também de doações, a doação do Itaú Unibanco, e uma parte dos cegos do país fala, isso é coisa de capitalista pagando pecado. Pois bem, foi importante, né? Teve muitas regiões do Brasil que tiveram acesso a EPI, a respiradores, a monitores, graças à doação do Itaú, né? Que comprou com parcimônia e a tempo máscara, avental, face shield, respiradores e monitores, né? E, em alguns casos, inclusive medicamentos. Porque em alguns casos, particularmente no norte
que tem mais dificuldade de acesso a medicamentos, também foram fornecidos medicamentos, Amapá e Roraima. Então, nós estamos vivendo ainda, e vamos viver até o final do ano, e vamos viver até meados do ano que vem, essa pandemia. Não tem outra alternativa. A alternativa é a imunidade de rebanho. Nós estamos atualmente fazendo alguns estudos epidemiológicos para ver como está a soroprevalência no Brasil. Então, tem um estudo sendo feito no município de São Paulo, tem a participação do Fleury, importantemente vinculado a um grupo de pesquisa aqui da USP. Tem o grupo de pesquisa lá da Universidade Federal de Pelotas, que não se sabe por quê, do grupo do César Victor, né? E que não se sabe por que o Ministério da Saúde iniciou financiando a pesquisa, depois o Ministério da Saúde resolveu sair do financiamento da pesquisa. É uma pesquisa que foi assumida também pelo Todos pela Saúde, lá do Itaú. E tem uma terceira pesquisa que ainda vai iniciar, feita pelo Instituto Butantan, utilizando a mesma estrutura que eles estão utilizando para fazer a fase 3 da vacina da dengue. E tem um inquérito sorológico que está sendo feito em 9 hemocentros do Brasil, em que, como os hemocentros eles têm que guardar lá uma amostra de todo o sangue coletado por 6 meses, nós estamos fazendo sorologia a partir de março nos tubetes guardados nos bancos de sangue, de 9 hemocentros. E um desses hemocentros é o hemocentro de Manaus. E os resultados de junho, o resultado de maio já indicava 50% de soroprevalência. E o resultado de junho indica 66% de soroprevalência. O artigo já está em pré-print, né? O pessoal do Instituto de Medicina Tropical aqui da USP que está conduzindo a pesquisa junto com todos os hemocentros, tem um exército de gente trabalhando nessa pesquisa. Então, tecnicamente falando, Manaus aparentemente chegou na imunidade de manada, de rebanho, exceto por uma questão que nós estamos trabalhando com doador de sangue. Então, o doador de sangue é 18 a 60 anos. Então, eu não estou pegando as crianças e não estou pegando os velhos. Posso supor que as crianças não ficaram fechadas em casa. Como no Brasil inteiro não ficaram fechadas em casa. Elas não foram para a escola, mas elas saíram na rua. Uma parte, pelo menos, dessas crianças. E trocaram material biológico. Então, uma parte dessas crianças provavelmente teve a doença e como na maior parte das crianças, essa doença ela não tem uma expressão clínica importante. Agora, os idosos acima de 60 anos, embora a presença de idosos na população do norte seja menor do que no restante do país, em particular aqui no sul-sudeste, na média nós temos 10, poucos por cento da população acima de 60 anos. Na média, mas no norte essa porcentagem cai e no sul-sudeste ela sobe, né? No nordeste fica aí no meio. Né? Então, nós ainda não sabemos qual é a consequência para essa população idosa. Né? Vamos saber nos próximos dias, e estamos continuando com os inquéritos epidemiológicos e, particularmente, estamos muito preocupados com o inquérito epidemiológico de Pelotas. Né? E agora diz o governo federal que vai fazer um inquérito sorológico junto com o IBGE de 600 mil pessoas. É uma bobagem, 600 mil pessoas, mas tudo bem. Passa lá e vamos ver o que é que sai disso. O fato é que temos muitos Brasis. Né? Então, com certeza, Manaus, Fortaleza, o hemocentro de Fortaleza,
os números são semelhantes aos números de Manaus. Estão batendo lá em cima nos 60% e mais. Os outros hemocentros, Recife, Salvador, Minas Gerais, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba, com isso eu acho que eu fechei os 9, eles têm uma curva aplastada. Né? Eles não têm como o Manaus e Fortaleza um pico que depois cai. Todos eles, nós temos um achatamento de curva importante e a soroprevalência se situa em torno de 20%, entre 15% e 20%. Então, em todas essas outras regiões, nós temos uma soroprevalência relativamente baixa. E do ponto de vista epidemiológico, Vecina, o que você acha que pode explicar essa diferença entre Manaus e Rio de Janeiro e São Paulo? Isolamento social. Algum tipo de isolamento social deu certo. Por mais que a gente tenha visto gente na rua, como no Leblon, gente na rua, como aqui em São Paulo, nos bairros periféricos, mas isso nós estamos vendo e estamos olhando na epidemiologia da doença. Né? Então, também aqui em São Paulo, também aí no Rio, nas categorias, nas classes sociais menos favorecidas, a doença tem uma frequência 6 vezes superior. Né? É muito superior. Entre os negros também, a doença é muito superior. Não porque são negros, porque são pobres. Né? O problema da pobreza é que o pobre, que vive da economia informal, quando a economia formal para, a economia informal desaparece. Eles não têm como conseguir alimento. Então, quem vive da economia informal vive de migalhas que caem no chão. Quando a economia formal para, a economia informal entra em desespero. Então, e com essa R$600 per capita, né, Bolsonaro falou que deu $1.000 per capita, R$5.400 para cada brasileiro. Fantástico. Eu imagino quem acha que recebeu 5.400 dessa epidemia até agora. Receberam 6 parcelas de R$600 e vão receber mais 3 parcelas de 900 e olhe lá. Né? Então, uma parte da população, em torno de 60 milhões de brasileiros, com muita dificuldade, fazendo fila em porta de caixa econômica, pegando a doença nessas filas e tomando um sol danado. Então, aglomerando gente. Né? Quer dizer, essa doença se alimenta de encontros. Os pobres, porque tem que achar comida, eles se encontram e encontram o vírus e têm a doença e uma parte morre. Né? Então, obeso, portador de comorbidade. A obesidade no Brasil hoje é uma peste. As pessoas particularmente dos estratos sociais menos agraciados com recursos, eles comem muita massa. Né? Porque é o que tem acesso, a massa. Comem muito carboidrato. Né? Muito carboidrato. Então, temos hoje uma epidemia de obesidade por uma política de segurança alimentar ruim. Né? E ainda temos que ouvir dos sábios do Ministério da Agricultura que nós temos que comer mais comida ultraprocessada. Criticaram a guia alimentar brasileira, que é elogiada no mundo inteiro. No mundo inteiro. Uma coisa impressionante. A tempestade perfeita. Nós estamos vivendo a tempestade perfeita. Os caras querem destruir o meio ambiente, destruir a saúde, destruir a educação, não querem que nada sobre em pé. Mas, de qualquer forma, nós vimos isso na sociedade. Um número maior de casos entre os pobres e os negros. Então, essa dinâmica da epidemia é uma dinâmica a qual nós estamos aprendendo. Né? E ainda tivemos que discutir, nesse meio tempo,
além de demorar para a gente aprender a usar alguns medicamentos, ainda tivemos que suar para demonstrar que cloroquina, azitromicina, ivermectina, natoxoxanida não funcionam, né? Pode ser bom para verme, pode ser bom para piolho, pode ser bom para Plasmodium vivax, ovale, mas não é bom para Covid-19, né? Não funciona, né? Então, dentro desse cenário tão preocupante, Vecina, como é que você encara a possibilidade da volta às aulas agora? Às vezes eu falo assim, eu quero uma posição confortável. Eu sou médico. E médicos sabem que essa doença tem uma letalidade baixa, mas tem uma letalidade. E em uma parte da população que volta às aulas, pegando apenas a população do ensino básico e médio, nós estamos falando de 38 milhões de crianças e jovens. 38 milhões. Indo para a escola, trocando material biológico e voltando para casa. E encontrando seus velhos e seus portadores de comorbidade em casa. Para não falar no exército de professores, merendeiros, segurança, porteiro que as escolas têm. Então, eu, como profissional de saúde, pessoal, lavo as minhas mãos. Eu não liberaria as aulas. Por outro lado, nós temos um problema. As crianças estão sem aula esse ano todo. Tem muita gente que acha que uma parte dessas crianças teve um prejuízo grande porque não tem internet, porque não tem acesso a como fazer uma alternativa. Mas viveram um ano diferente, e certamente todos nós vivemos um ano diferente, todos nós temos aprendizados. Mas essas crianças deixaram de se socializar. A escola não é um lugar só para aprender, a escola é um lugar para construir civilidade. Na escola se aprende muito mais do que matemática e português. Então, eu fico um pouco preocupado de não ter volta às aulas. Então vamos deixar para o ano que vem. Veja bem, o que vai ser diferente no ano que vem de hoje? Não vamos ter grande coisa diferente no ano que vem de hoje. Já vamos falar um pouco de vacina, mas já adiantando, a hora que a vacina chegar, ela não vai ser a bala de prata. A partir de hoje, não vai ser um negócio mais complicado. Então, o que eu acho que nós devíamos ter feito e ainda podemos fazer é estudar melhor o caso volta às aulas. Quem são as crianças que têm em casa portadores de comorbidade, idosos? Quais são os professores que são do grupo de risco? Quanto nós podemos fazer para crianças, uma parte das crianças voltarem a ter alguma atividade escolar, fazer um revezamento? O objetivo não é ensinar, o objetivo é viver melhor, entender esse papel fundamental da escola e começar a pôr em movimento essa máquina, mas olhando os professores, olhando os grupos de risco e olhando as necessidades das nossas crianças e nossos adolescentes. Quer dizer, fazer algo que fosse planejado com mais cuidado. Dá para fazer? Dá para fazer. Nós estamos em setembro, finzinho de setembro, mas dá para começar a montar um processo para estudar isso. Não precisa, eu acho que não precisaria ter muita sofisticação, né, do tipo que São Paulo está querendo fazer um inquérito sorológico entre os professores. Não sei, talvez, tá bom, quer fazer, faça. Mas dá para fazer esse inquérito sorológico em qualquer lugar? Não dá para fazer esse inquérito sorológico em qualquer lugar. Então, o que fazer nos lugares em que não dá? As escolas, como é que faz o banheiro das escolas? Dá para melhorar o banheiro das escolas? Dá para melhorar as salas de aula, para ter ventilação, para não ter aerosol na sala? Então, eu acho que eu acho que nós teríamos que ter uma posição mais ou menos desse tipo em relação à volta às aulas. Nem não, nem sim.
temos que estudar e promover uma volta às aulas, porque algum dia vai ter que ter volta às aulas. E eu tenho certeza que vai ter volta às aulas sem vacina, porque a vacina não vai estar disponível no começo do ano. Mas nós não podemos parar o mundo de novo. Temos que dar um jeito das crianças voltar. Então, vamos aprender com essa volta parcimoniosa e local. Não tem ordem nacional para isso. Tem que ser uma ordem local. Os municípios olhando o nível básico, os estados que são responsáveis por uma parte importante da educação até o nível médio. Então, vamos ver como é que organiza isso. Acho que deve ser assim, Valmir. E, Vecina, que protocolo de testagem você recomendaria para as escolas e para as famílias no caso de surgir uma criança com Covid-19 na sala de aula? Todas as crianças contactantes vão ter que ser testadas e os familiares também, com RT-PCR? Como é que fica isso? Valmir, este foi um dos erros crassos que nós cometemos nesta crise. Quer dizer, você é um profissional de saúde, eu sou um profissional de saúde. Nós vimos o que aconteceu em março. O governo batia a cabeça, não sabia o que era o teste. Nós fizemos a Vale do Rio Doce comprar uma enormidade de testes rápidos, testes sorológicos rápidos, o teste sorológico rápido, usado do jeito que nós estamos usando, é igual a jogar cara coroa. É só decidir o que cara é. Cara é com doença, coroa é sem doença. Joga, o que deu é igual a fazer o teste rápido. Nós compramos um monte de teste rápido, bobagem, né? Dá para fazer o inquérito sorológico de Pelotas? Dá, porque tem uma metodologia. Eles estão usando esse teste para fazer isso. Tem uma metodologia e eles fizeram a validação do teste prévio. Tem um monte de pequenos problemas aí no meio do caminho. Agora, qual é o teste que me informa quem vai ter a doença? É o RT-PCR. Agora a Fiocruz está evoluindo lá com a eventualidade de poder fazer o RT-PCR sem o cotonete, fazer o RT-PCR em saliva. Estão validando a possibilidade de fazer. O que vai ser muito melhor, porque o RT-PCR, para você fazer a coleta, é muito difícil que o cidadão que está recebendo a coleta não te tussa na cara, porque aquilo é muito estimulante de áreas que você tosse, tem vontade de vomitar, etc. É um teste chato de fazer. Né? Então, com a saliva vai ser mais fácil. Então, agora, não tem saída, nós temos que fazer um monte de testes. E o Ministério tem teste estocado. Nós temos teste estocado e hoje o Brasil tem capacidade de realizar em qualquer local do país. Nós temos uma capacidade que hoje está beirando 70 mil testes dia. Nós temos uma capacidade de 70 mil testes dia, temos quase 15 milhões de testes estocados. Então, tem teste. O que o Ministério precisa é distribuir os testes, porque aonde o teste é feito? Na cidade. O teste não é feito num lugar chamado Estado. O teste é feito num lugar chamado cidade. É feito na atenção primária. Então, precisa distribuir os testes. A logística de coleta, a Fiocruz, junto com o DASA, que é quem está operando uma parte privada disso, para o Brasil, de uma forma geral, hoje nós temos um projeto logístico para fazer isso. Foi feito junto com a Coordenadoria Geral de Laboratórios do Ministério da Saúde, com apoio da Accenture, que foi muito importante para trazer a tecnologia da logística. Né? Então, hoje tem teste. Aonde tiver uma criança com sintomas, tem que testar a classe toda e a família da criança. E todo mundo que testar positivo tem que ser isolado. Não tem saída. É dessa forma que os países europeus conseguiram controlar minimamente a epidemia e vão conseguir controlar de novo. Fazendo o quê? Testando. Qual o teste? RT-PCR. Para que serve o teste sorológico?
do ponto de vista de saúde pública, ele só serve para estudos de soroprevalência. Não serve para mais nada. Então, as pessoas fazem o sorológico para saber se tem IgG. Agora, eu saber que a pessoa tem IgG não muda nada. Até agora, com essa discussão que está acontecendo aí, pode ter a segunda vez? Pode ter a segunda vez, aparentemente. São poucos os casos, mas existem. E quando o IgG não desenvolve, significa que você não teve a doença? Não sabemos. Pode ter imunidade celular só, né? Pode ter imunidade celular só. Quantas pessoas nós já vimos, né? Principalmente trabalhando com trabalhadores de hospital, o trabalhador de hospital testou positivo para RT-PCR. Chegou lá no 14º dia sem sintoma. Faz o RT-PCR e continua com o vírus na orofaringe. Aí, não é vírus, é pedaço viral. Faz cultura do vírus. Faz cultura, o vírus cresce. O vírus se reproduz, melhor dizendo. Né? O vírus se reproduz. E aí? Mas não tem doença mais? Não tem mais sintoma. Tem IgG? Tem IgG. E tem vírus na orofaringe? O que essa IgG fez? Mas aconteceu. Né? O pessoal aí do Rio, a Milcar, pegou lá gente que estava com RT-PCR e IgG, 8% das amostras que ele estudou, o vírus era viável. Então, são coisas... as crenças do CDC e da OMS, né, que já não recomendam a testagem com RT-PCR no final. Né? Quer dizer, mas a gente tem que estar aprendendo, tem que ter a humildade suficiente para aprender sobre o que vai fazer. Né? E interpretar essas coisas. Por que tem gente que não pega a doença de jeito nenhum? Quer dizer, o marido pegou, a mulher não pega, o filho não pega. Como todo mundo tem um monte de casos assim. Tem imunidade cruzada com outros coronavírus? Não sei, não sabemos. E tem dados curiosos também, né, Vecina? Eu queria ouvir tua opinião sobre isso. Me parece que nesse inquérito que o grupo da Universidade de Pelotas está conduzindo em algumas cidades brasileiras, em algumas dessas cidades a prevalência do IgG positivo caiu com o tempo, ao invés de aumentar, né? Quer dizer, a gente não sabe se essa imunidade perdura. Nós estamos falando de 133 cidades, não é pouco, né? Que é onde eles estão fazendo o inquérito sorológico deles. E essa é uma das perguntas que não tem resposta. Por que caiu a taxa de pessoas com imunoglobulina? Ninguém sabe responder ainda. Eles, inclusive, estão preparando alguns inquéritos particulares para tentar entender melhor isso. Né? Mas nós não sabemos. O fato é que nós não sabemos. Aqui em São Paulo, no município de São Paulo também, o inquérito que está sendo feito aí pelo Fleury, pelo Fernando Reina, tem muita coisa que nós não estamos sabendo. E eles estão usando 2 testes sorológicos para fazer a análise dos achados sorológicos que eles estão fazendo, para diminuir a chance de você ter um falso negativo. Agora, tem muita pergunta sem resposta ainda. Então, nós temos que ir caminhando, porque o tempo passa, não tem saída, né? E, ao mesmo tempo, entendendo o que nós estamos encontrando e buscando respostas para perguntas para as quais nós não temos resposta. Agora, uma coisa é certa, né? Nós testamos pouco, com certeza, olhando para a soroprevalência e para o número de testes que nós fizemos, o número de casos que nós estamos apresentando, ele, com certeza, no mínimo, é 30% superior, olhando para a soroprevalência. E agora estamos começando a remexer também com os mortos. Né? Então, tem uma pesquisa sendo realizada aqui pela Faculdade de Medicina da USP, de voltar a investigar
todo morto que nesse período de março para cá foi enterrado como SRAG, como síndrome respiratória aguda grave. Boa parte desses síndromes respiratórias agudas graves são Covid que não fizeram teste. Né? Morreram em casa ou morreram num hospital que não tinha acesso a teste, porque teste era uma raridade encontrar o teste. No Brasil inteiro, aqui em São Paulo era um pouco menos, mas tinha muita gente morreu sem testar. Teve um momento que o governador do estado de São Paulo, junto com o prefeito da cidade, tomaram a decisão absurda de exigir que as ambulâncias UTIs do SAMU fossem constatar morte em casa. Agora, imagine, nós temos um número de ambulâncias UTI pequeno para fazer remoção de pacientes graves, para serem atendidos na rede de emergência. Aí você pega essas ambulâncias e manda elas atestarem óbito em casa. Não faz sentido. Um despautério, né? Não tem cabimento, tá certo? Não, é para não contaminar as equipes do serviço de verificação de óbitos, porque senão o defunto tem que ser pego em casa, levado até o serviço de verificação de óbito, aí você corre o risco do camburão, corre o risco do pessoal do serviço. Mas vamos deixar os vivos morrerem por causa disso? Não tem cabimento, né? Então, agora estão fazendo uma pesquisa para estudar todos esses mortos que estão lá como suspeita de Covid, e o diagnóstico principal de inferência é o de síndrome respiratória aguda grave. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Vecina, estão chegando várias perguntas e comentários das pessoas que nos acompanham pelo YouTube, né? E uma é a seguinte: você falou da escola. E em relação a cinemas e teatros, seria o momento de abrir? Nem sonhar, nem sonhar. Campo de futebol, nem sonhar, nem sonhar. Pode ter jogo de futebol. Um jogo de futebol envolve 150, 200 pessoas. Já tem um certo risco, mas as pessoas são rígidas, jovens, etc. Portanto, chance de morrer gente é pequena. O radialista, olha, se ele for do grupo do risco, troca o radialista. Né? Juiz tem que ficar correndo para lá e para cá, não é grupo de risco. Né? Se for diabético, hipertenso, não sei o quê, não vai apitar o jogo. Então, eu consigo diminuir os danos aí. E eu acho que precisa ter um pouco de diversão na vida, não é só sofrimento. Então, por isso, eu fui favorável, continuo favorável a ter jogo de futebol. Agora, gente em campo, que nem agora a CBF conseguiu a autorização do Ministério da Saúde para pôr 30% da lotação do Maracanã, aí, vocês estão loucos, meu. Estão tudo louco. Entrar e sair do estádio? Não, são idiotas, ignorantes, assassinos. Não tem outra definição. Então, cinema e teatro também não, pô. Assiste na televisão. Daqui a pouco volta. Sinto muito pela classe teatral, que eu adoro, né? Pela casa de espetáculo. Adoro, sou um cinéfilo. Vou ao teatro toda semana e ia, né? Mas não tem jeito. Não dá para correr esse risco. Não há por que correr esse risco agora. E uma ouvinte pede também para explicar o que é imunidade celular. Bom, a imunidade celular já é mais complicado, né? Tá certo? O nosso organismo, ele, quando recebe a visita de um micro-organismo de fora, né? Uma bactéria, um vírus, um fungo, qualquer um, e se esse tipo de animal for um animal que produz doença, porque tem um monte desses bichos que não produzem doença, e tem um monte de bicho desse que a gente precisa para viver. A gente vive por causa dos micro-organismos, né? Então, não vamos demonizar os bichinhos, que tudo se harmoniza de alguma forma. Mas tem uma parte dos bichos que ataca a gente. Então, para esses bichos, o organismo se defende. Como é que o organismo se defende? Ele reconhece a entrada do micro-organismo e cria uma defesa. Essa defesa, ela pode ser uma defesa que vai se desenvolver no nosso sistema hematológico,
Então, certas células do nosso sistema imunológico vão reconhecer esse micro-organismo e vão criar uma defesa, são as imunoglobulinas. Então, aparece lá primeiro a imunoglobulina A, depois aparece a imunoglobulina M, depois a imunoglobulina G. Né? Então, essa é a linha de defesa que a gente usualmente conta como de porta de entrada. Né? Essas imunoglobulinas são produzidas pelo corpo e é o princípio também da vacina. A vacina é uma reação, você introduz no corpo uma parte do inimigo e o organismo identifica aquilo como sendo inimigo e produz uma defesa. No caso da vacina, o organismo produz uma defesa e não há agressão ao organismo, que é diferente quando você tem a agressão do Covid-19. Quando o Covid-19 te agride, você tem duas chances. Ou você consegue produzir defesas, ou ele te mata. Por isso, algumas pessoas morrem. As pessoas que morreram não conseguiram produzir a defesa. Por quê? Não se sabe. Agora, tem uma parte das pessoas, grande, a imensa maioria, conseguiram produzir a defesa, que são as imunoglobulinas. É uma defesa sorológica, que não podemos falar. Agora, tem gente que não desenvolve a imunoglobulina G, ou desenvolve essas imunoglobulinas, ou desenvolve e elas são muito baixinhas, a gente não percebe. O fato é que elas desenvolvem um outro tipo de defesa. Nós temos um outro tipo de células de defesa no organismo, linfocitos T, né? Os linfocitos T4 e T8, eles estão agregados nos nossos tecidos e eles cutucam uma célula importante do nosso sistema de defesa, que são chamados de macrófagos. Eles falam, olha, ali tem um bicho, vai lá e define o bicho. Então, o que os macrófagos fazem? Eles vão e fagocitam uma célula que foi invadida pelo vírus. Fagocitar é digerir aquela célula. Então, os macrófagos digerem essa célula e junto digerem os vírus que estavam se reproduzindo, porque o vírus é um tipo de manifestação, não é de vida, porque como eles não conseguem se reproduzir, nós não consideramos vida um vírus. Então, é uma forma de existência que entra dentro de uma célula, pega o maquinário dessa célula e põe a trabalhar para a sua própria reprodução. Então, isso é o que nós chamamos de imunidade tecidual. Essa imunidade tecidual, nós conseguimos identificar, só que não tem um exame para falar, olha, você tem uma imunidade tecidual, é um negócio mais complicado, achar o T3, achar o T4, achar o T8, né, esses linfocitos específicos, medir isso. Né? Então, nós fazemos, por exemplo, na AIDS, nós identificamos a carga de linfocitos, mas tem lá um exame complexo, é um exame que precisa de condições especiais para ser realizado, porque não pode ter nenhuma contaminação no ambiente, porque são partículas de RNA, de DNA que nós estamos tentando identificar. Então, é bastante complexo. Essa imunidade existe? Existe. Estamos estudando? Tem um monte de gente estudando essas imunidades. Né? E para tentar aprender algo com elas e ver o que nós podemos fazer. Nós estamos tentando descobrir novos medicamentos. Uma parte dos novos medicamentos que nós estamos tentando descobrir está nesse espaço aí. Então, tem gente retirando anticorpos do nosso sangue e utilizando anticorpos que retira do nosso sangue para tratar pacientes com Covid. Está dando certo? Está andando, os estudos estão andando. Temos aqui uma pesquisa grande num grupo de hospitais privados e no HC, com anticorpos neutralizantes. Para onde vai isso? Não sei. Nós estamos fazendo, no mundo inteiro está sendo, eu estou falando aqui do Brasil porque eu sei que estão sendo feitos aqui no Brasil, mas no mundo inteiro nós estamos estudando
Como é que faz com a imunidade tecidual? Como é que faz com a imunidade sorológica? Não sei se você acrescenta alguma coisa, Valmir. Sinta-se à vontade. Não, você foi brilhante em todas as explicações. Eu acho que ficou claríssimo. E eu queria, como última pergunta, que o nosso tempo, infelizmente, está se esgotando, e eu sei que você tem outro compromisso agora às 7h. Como é que você vê a possibilidade da vacina? Você já falou que acha que no começo de 2021 não vai estar disponível, né? Todas elas vão ser em 2 injeções, com exceção da vacina da Janssen, né? Como é que é o desafio logístico para vacinar uma população do tamanho da população brasileira? Bom, primeiro, eu acho que nós vamos ter uma vacina aprovada neste ano. Nós vamos ter a vacina aprovada. Tem grande chance a vacina chinesa de ser aprovada esse ano, tem grande chance a vacina da AstraZeneca, Oxford, de ser aprovada este ano. Eles estão terminando fase 3 dele, precisa terminar a fase 3. E não ter mais nenhum acidente como esse que teve com a Oxford. Agora, eles estão também produzindo vacinas, as fábricas estão produzindo vacina, eles estão produzindo no risco. Então, nós vamos ter... Terminada a fase 3, nós temos lotes de vacina à disposição. Só que nós temos uma população de 7 bilhões de habitantes no mundo. Muitos países já fizeram suas encomendas. O Brasil é um dos países que fez encomenda. Então, nós temos encomenda tanto na AstraZeneca quanto na Sinovac. Nós não temos encomenda suficiente para imunizar a população brasileira. Nós temos Eu imagino que nós vamos ter, no começo do ano, se as 2 vacinas derem certo, uma capacidade de imunizar entre 15 e 20 milhões de brasileiros. O que certamente daria para imunizar profissionais de saúde e uma parte importante dos portadores de comorbidade. Então, só que isso é uma coisa que tem que ser decidida ainda pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde ainda não decidiu. A OMS fala que qual é a estratégia de vacinação? Vacine primeiro profissionais de saúde, depois portador de comorbidade. E parou aí. A Academia Nacional de Engenharia, de Ciências e Medicina dos Estados Unidos, ela foi mais à frente. Ela propõe vacine primeiro os profissionais de saúde, os socorristas, em seguida vacine os portadores de comorbidade. Terceiro grupo, profissionais da área de transporte, profissionais da área de comércio de alimentos, de comércio de medicamentos, profissionais de presídios, os caras que trabalham dentro do presídio, carcereiros, profissionais que trabalham com asilos. Então, esse é o terceiro grupo. Quarto grupo, jovens e crianças. Quinto grupo, o que sobrar. Então, essa é uma proposta da Academia Nacional de Ciências Americana. Agora, o Brasil não fizemos isso ainda, nós temos que estar discutindo isso. Não houve nenhuma possibilidade. O Ministério da Saúde tem que sentar, conversar com a sociedade, conversar com os experts, conversar com os infectologistas, com os imunologistas, com epidemiólogos, conversar com esses setores, criar um consenso. E, particularmente, tem que conversar com o produtor de vacina. No Brasil, temos 2 produtores de vacina. Um é federal, o outro é do estado de São Paulo. Tem que sentar com o Butantan. Tem que sentar e tem que pedir autorização para o governador para sentar com o Butantan. Não dá para deixar o Butantan solto do jeito que está. Não existe uma política estadual de imunização, existe uma política nacional de imunização. Então, General Pazuello tem que fazer essa ponte, já que o Bolsonaro não vai fazer. Então, tem que sentar e conversar sobre isso. Tem que ser uma ação articulada, né? Não tem outra saída, mas eu acho que nós vamos ter vacina no início do ano, só que não vai dar para a população toda. Nós vamos vacinar aí 20, 30 milhões de brasileiros até o meados do ano. A população toda
só vou conseguir fechar da metade do ano para frente. Muitíssimo obrigado, Vecina. Foi excelente essa conversa contigo. A gente te agradece em nome do Departamento de Medicina da PUC-Rio. Eu queria agradecer a todos que nos acompanharam também e já deixar o convite para a próxima semana, quando nós vamos conversar com a nossa convidada, que é a infectologista Nancy Beley, professora afiliada e pesquisadora da Unifesp e membro da International Society of Influenza and Respiratory Viruses Diseases. Até a semana que vem. Muitíssimo obrigado, Vecina. Obrigado a vocês, obrigado a você, Valmir, e obrigado ao convite da PUC. E também obrigado a quem nos assistiu até agora. Boa noite e até.